o x, para que o ln de x fosse 0, somente quando x é 1, tá? Mas eu ainda considerei, certo? Então, isso era o que eu tinha para dizer dessa questão aqui, tá? Bom, essa questão 11, a maioria acertou. O único problema aqui é que teve algumas pessoas que, primeiro, cometeram um erro de escrita, porque escreveram sigma phi de 1,1 como sendo phi de 1 mais phi de 0,1. E foram várias pessoas que fizeram isso, mas eu relevei, porque mostraram que a condição, pela dica aqui, né, mostraram que para que a gente tivesse foram calcular o phi de 1,1 para que a gente tivesse que phi de 1 fosse, que é a mesma coisa que phi de 1,0 mais 0,1, que é a operação em Z cartesiana no Z para ser um grupo, é a de soma. Você pega AB aqui e CD, a operação AB mais CD é o par A mais B na primeira coordenada, C mais D na segunda. Então, para mostrar que phi de 1,1 fosse que é a mesma coisa de phi de 1,0 mais 0,1, para que isso seja a mesma coisa que phi de 1,0 mais phi de 0,1, mostrou que a condição era que o x vezes y tem que ser y vezes x, ou seja, o x e y tem que comutar. Depois fez a outra conta e mostrou que se supusesse que isso aqui era um homomorfismo, então, quando fazia a conta lá, você observava que... aliás, desculpa. Você supunha na outra situação que comutava o x com y, e aí quando você ia fazer a conta de φ para um elemento geral, você mostrava que era um homomorfismo porque você podia comutar lá nas potências. Mas teve gente que não fez isso, só escreveu e não fez a comutação para mostrar que estava igual, então perdeu pontuação por isso, tá? Essa 12 também, o problema maior aqui foi que algumas pessoas definiram a função para os dois casos, algumas foi só para um, para esse segundo aqui. Acho que a pessoa pensou, como eu fiz a conta para esse, eu não vou fazer para isso, eu vou só dizer, mas tinha que fazer. Tinha que fazer a conta. Ou seja, definir as funções, você definiu uma função, para o primeiro caso aqui, era só definir uma função de G no grupo formado só pelo E, onde f de x, ou podia ser de G em G mesmo, onde f de x era igual a E para todo x, tá? Aí você ia mostrar que essa função era um homomorfismo, que o núcleo era o próprio G e que a imagem era só o elemento neutro. Aí pelo teorema do homomorfismo de grupos, a gente tem que o grupo concentrado com o núcleo do homomorfismo é isomorfo à imagem. E aí você obtinha essa primeira. Da mesma forma, para essa segunda você definiu uma função f de g em g, tal que f de x era x para todo x em g, ou seja, era identidade. Que é o exemplo mais simples de homomorfismo, mas tinha que fazer a conta. Rapidinho, mostrar que era um homomorfismo, calcular o núcleo que era só o elemento neutro, a imagem que era G, e de novo. Teve gente que só disse assim, define isso aqui é um homomorfismo, então pelo teorema de homomorfismo, que nem disse qual era o teorema, vale isso. Na segunda a mesma coisa, define a função identidade, não mostrou que era um homomorfismo, do mesmo jeito a gente vê facilmente que é um homomorfismo, que isso não sei o que, não era para dizer isso, era para ter feito a conta era muito simples, era rápida, tá? E teve algumas pessoas que fizeram a conta para esse primeiro caso, definiram a função e fizeram a conta, mas nesse segundo só disseram e não fizeram a conta, então nesse caso ganharam só a metade da questão, tá? Bom, a 13ª, eu vou falar, pessoal, até a 14ª, tá? Aí no outro vídeo eu termino, eu falo da 15ª, da 6ª, da 17ª e da 18ª e também comento a questão 6, como eu tinha mencionado com vocês. Foi a questão 6, a questão 6, isso mesmo, tá? Bom, essa 13ª pedia para mostrar que mostre que existem polinômios p de x e q de x pertencentes a g de x, tal que os dois camaradas têm grau 2 e x à quarta mais 4 é o produto deles, certo? Pessoal, o enunciado é muito claro, mostre que existe, é para mostrar que existe, não é para adivinhar não, certo? É para mostrar que existe um elemento, dois polinômios, melhor dizendo, que satisfazem isso aí. Bom, aí você tinha o melhor caminho era considerar dois polinômios genéricos de grau 2, pegar o produto deles, igualar isso aqui, e daí você pelo sistema encontrava os coeficientes, tá? Teve gente que fez uma manipulaçãozinha, pegou esse polinômio aqui, escreveu como x ao quadrado mais 2 ao quadrado, somou e subtraiu 4x ao quadrado, e daí quando
fez isso, conseguia separar e escrever de forma num produto que dava os dois polinômios. Também nesse caso manipulou e conseguiu. Agora teve gente que só disse, pega P igual a isso, Q igual a isso, tudo bem. Pegando dá certo. Agora, por que você conseguiu observar que esses camaradas têm essa forma? O que diz? Mostre que existem. É para mostrar, fazer algum processo que você chegue nesses camaradas. Não é para você adivinhar quem são eles, tá? Então, quem fez um processo dessas duas maneiras que eu mencionei e chegou nisso, beleza. Quem só disse, pega isso e dá certo, não pontuou. A 14ª, que pede para a gente mostrar que o MDC desses dois polinômios aqui, calcular, melhor dizendo. Tudo bem, aqui eu não explicitei quem era o corpo, né, ou o domínio. Mas nesse caso aqui, não precisava explicitar, porque mesmo que você pegue, por exemplo, o corpo igual aos reais, como muita gente fez, você vai ver que a única raiz comum, mas isso tinha que ser mostrado, a única raiz comum desse polinômio e desse aqui é 1, tá? Quando você for calcular as raízes desse camarada, você vai achar o 1, o resultado que vai ficar, então vai ficar x. Eu disse isso no exercício que eu comentei num vídeo, eu disse para encontrar o MDC, faça o seguinte processo. Tente fatorar, encontrar as raízes do polinômio, para tentar escrever ele na forma fatorada a melhor possível, tanto um quanto o outro. E aí você compara as formas fatoradas de ambos e vê os termos comuns. Os termos comuns, o produto deles, se tiver mais de um, né, o produto desses camaradas que são comuns ambas as expressões, vai dar o MDC. Então, quando você escrevia esse camarada na forma fatorada, ficava x menos 1, agora eu não lembro, vezes um polinômio de grau 2, e aqui ficava x menos 1 vezes um polinômio de grau 5. Esse aqui ainda dava para encontrar outra raiz que é menos 1. Então ficaria x menos 1 vezes x mais 1 vezes um polinômio de grau 4. Então, até aí, o único fator comum em ambas as decomposições seria quem? O x menos 1. Então, o que é que você tem que mostrar agora? Que o polinômio de grau 2 que aparece multiplicando x menos 1 na decomposição do f e o polinômio de grau 4 que aparece multiplicando g de x na decomposição dele, que eles não têm raízes comuns. Teve gente que não fez isso, só disse que era x menos 1 porque era um fator comum. Não, aí tinha que mostrar que os outros polinômios não tinham raízes em comum. E eles não vão ter. Aí teve quem calculou, fez as contas, tá? Na verdade, o que podia ser feito mais fácil era, para esse daqui, como era um polinômio de grau 2, você mostrar que esse camarada ele não tinha raízes reais, por exemplo, tá? Aí você ia encontrar as raízes complexas. E depois, quando você substituir essas raízes complexas no polinômio de grau 4 da decomposição desse, você vê que nenhuma das raízes complexas era a raiz dele. Então, nenhum dos dois tinha raízes comuns. Não precisava fazer toda a conta como teve gente que fez. Mas tudo bem, tá certo também. Seria uma forma mais simples e mais direta de chegar no resultado, né? Sem gastar muito tempo, tá? Então, tinha que fazer essa justificativa. Beleza? Então, eu vou encerrar aqui o vídeo. No próximo, eu termino de comentar as demais questões. Tá bom? Até a próxima, então.